Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de inverno quente à beça, inverno brasileiro. Mais uma live aqui, ó, com a Alessandra Viegas, euzinha. E aí, tô esperando vocês chegarem aí, enquanto eu ajeito esse cabelo que hoje quis ficar feliz. Tá animado ele. Bom dia, Simone. Vamos lá. Primeiros momentos, meu irmão Guaraci tá assistindo. Bom dia, Patrícia. Ulisses, Sandra. Vamos lá. Tô vendo Marco. Bom dia, Marco. Ia falar agora. Edvanda também tô vendo. Bom dia, Cleide. Cleide feliz aí com o pai recuperando. Fátima Santos, bom dia. Vamos lá, Edvanda, bom dia. Acho que é Ana Paula que tá ali também, não sei. Deise, bom dia. Ana Paula mesmo. Bom dia, Ana Paula Moraes. Vamos lá, bom dia, bom dia. Montão de gente. Celinha, bom dia. Solange. Bom dia, Solange. Cadê Isabela? Bom dia, irmã Elvira, Raquel. Bom dia. Vou aproveitar e botar mais água na caneca. Gente, beba água. Beba água que o sol tá forte, hein? Bom dia, Fernanda Silva. Vamos lá. Enquanto você bebe água, você vai lembrando. Não tenha medo, tenha paz. Muito bem, Antônio. Bom dia. Paz do Senhor para todos. Vamos lá. Já dei bom dia para todo mundo. Ivete tá aí também. Bom dia. Irmão Guaraci também já falei. Então vamos lá. Nessa manhã, vamos de Salmo 33, tá bom? Salmo 33. Então, enquanto vocês vão entrando aí, tá? Glória a Deus, a Cleide está dizendo. Regina Célia, bom dia. Deus está surpreendendo. Também nessa manhã aí a gente agradece pela vida do irmão Alex, né? Alexander, marido de Soraya, que graças a Deus aí venceu, mais um vencedor aí do Covid-19. E aí a gente vai se alegrando com essas notícias. Claro que tem as outras que nos entristecem. Essa manhã orei bastante aí. E a gente vai fazer uma leitura compartilhada. Bom dia, Sueli! Do Salmo 33, até porque eu não tive muito tempo de estudar. Eu estava fazendo outras leituras bíblicas aqui nessa manhã, né? Então vamos lá? Salmo 33 é nosso texto de hoje. Minha secretária avisa quando der os 5 minutos para eu parar aqui as falas aqui, tá bom? Então vamos lá. Isabela, bom dia, Isabela, com alegria. Vamos embora. Então, teve um dia desculpe. Teve um dia que eu fiz uma live com essa camisa. Eu gosto muito dela. Bom dia, Aline! Vamos lá. Nem dá para eu recuar mais, né? Mas dá para eu levantar. Então, essa camisa aqui, que tem esse megafone aqui, né? E tal, daqueles antigos, né? A vitrolinha de antigamente. Muito antigamente. E aqui embaixo, não vai dar para vocês virem, mas, bom dia, Andréia! Mas tem uma fala do Aldous Huxley, que é aquele que escreveu O Admirável Mundo Novo, né? Leiam, 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 né? Não tem que ler só a Bíblia, ó, tem que ler mesmo, bastante coisa. Bom dia, France! E aí o Aldous Huxley, lá no meio do livro, né, vai ter essa fala aqui. Depois do silêncio,
o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Então tem o Marco aí, né? Edivanda, pessoal aí do louvor, o instrumentista Andréia, né? Então, é exatamente isso. Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Então, já que nessa manhã a gente vai falar de um salmo que convida a louvar, convida a exultar, a cantar com harpa, com lira, com arte, Então aí eu coloquei essa camisa aí para fazer parte da nossa liturgia de hoje, tá bom? Aí, e a gente combina o lenço com o vermelhinho que tem aqui e fica tudo certo, bonito para aparecer para vocês e aparecer no YouTube. Vambora! Porque aí eu fico estudando lá quando dá tempo, né? Que no mundo que a gente vive, a aparência é tudo. Então, apesar de eu estar sem maquiagem, graças a Deus, o que vocês estão vendo aqui é óleo de coco e graça de Deus. Amém. Aleluia. 5 minutos, vambora. Salmo 33, então, que eu já falei, você já abriu sua Bíblia. E aí vamos de Salmo 33, tá bom? E a gente vai fazer uma leitura compartilhada, é uma leitura dirigida desses 22 versículos. E quem é novo, né? De repente ainda não sabe, mas quem não é velho, mas já tem acompanhado aí algumas lives. Eu trabalho na PUC, né? Lá com os padres, com alguns pastores também, que são alunos da teologia lá, né? Alunos e ex-alunos, que é meu caso, né? E com as mulheres de liderança católica também, a gente trabalha junto, num grupo de análise retórica semítica bíblica semítica, desculpa, a RBS, Análise Retórica Bíblica Semítica. E hoje você vai ver aqui, bom dia, Érica, aí eu vou parar aqui que já deu uns 5 minutos. Hoje você vai ver aqui, no Salmo 33, que ele tá, é a expressão que eu gosto de usar, né? Ele tá todo costuradinho, Ele vai a todo momento, inclusive eu marquei, ó, o meu tá todo pintado, tá? O meu tá todo pintado até aqui já é o 34, porque ele tá fazendo a ligação aqui dos dísticos. O que são dísticos? São estrofes de 2 versos, Então, aí a gente chama de bimembros, na análise retórica, a gente chama de bimembros, Ou seja, cada versículo, cada verso da poesia, porque salmo é poesia, é um membro. Então, quando ele costura com de baixo, a gente tem ali bimembros, tá? E aí, aqui a gente tem muito isso, e aqui a gente tem também a relação de versículo com outro versículo de baixo, fazendo essa costurinha toda, tá? Então, a gente vai ver isso à beça aqui no Salmo 33, tá? Só para começar, você que está no Salmo 33, você lê o versículo acima, que é o Salmo 32, verso 11. Eu estava lendo a Bíblia King James, porque eu não tinha reparado, porque na minha Bíblia o 33 começa a página e eu não tinha voltado. E aí eu peguei a King James mostrando o quê? Que o final do Salmo 32 está ligado com o início do Salmo 33. Então, possivelmente, essas duas músicas eram cantadas juntas, tá? Então, quando terminava-se de cantar, isso sou eu que estou falando, é uma possibilidade. Então, quando terminava-se de cantar o Salmo 32, emendava-se no Salmo 33, tá? Olha o que diz o Salmo 32, 11. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês
que são retos de coração. Isso é o Salmo 32:11. Agora o nosso texto, Salmo 33. Exultem, 33:1. Exultem no Senhor, ó justos. Isso não estava lá? Ó justos. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. 32:11, Salmo. E agora o 33:1. Exultem no Senhor, ó justos. Aí ele diz, aos que são retos, fica bem louvá-lo. E o 32:11, parte B, que é a segunda parte, né? É o bimembro aí, né? O dístico, a segunda parte diz, exultem todos vocês que são retos de coração. Então, justos e retos, no finalzinho do Salmo 32, e o primeiro versículo do Salmo 33 vai se referir de novo a justos e retos, tá? Do mesmo jeito, justos primeiro, retos depois, justos primeiro, retos depois, tá? Então, vamos lá. Para a gente ganhar tempo, o Salmo 33, verso 1, 2 e 3, tá? São um convite ao louvor. São um convite a louvar, tá? E aí eu também estava lendo aqui na King James, vou até pegar para vocês, deixa eu pegar aqui para vocês verem que é, para eu ler exatamente o que está aqui na King James. Ó, este, Salmo 33, é o típico começo de um salmo de louvor descritivo, o qual apresenta dois elementos principais, um convite ao louvor, que é o verso 1, 2 e 3, e depois o motivo para o louvor, que é todo o restante do salmo, tá? O versículo 4 até o versículo 22. Então, se o Salmo 33 tem uma estrutura, a estrutura dele, nesse sentido, é essa. É um salmo de louvor clássico, vamos dizer assim, tá? Ou seja, então ele tem o convite para você louvar, e é um convite triplo, e depois todo o restante do salmo são o motivo desse louvor. Até porque o verso 4 vai começar com a conjunção, no caso aqui, é uma causal, né? Subordinativa causal, que é a causa, né? O motivo, tá? Que é o porquê. Esse porquê aqui é causal, tá? Então, vamos embora. Salmo 33, então, verso 1, 2 e 3, e vamos fazer a análise retórica. Ó, primeiro verbo, eu tô na Bíblia, aqui no Leão, né? Almeida, Nova Almeida atualizada, é a minha versão. E aí ele diz assim no verso 1, exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Verso 2, louvem, tá vendo que eu estou reforçando no verbo, né? Então, exultem no verso 1, exultem no Senhor, verso 1. Verso 2, louvem o Senhor, como? Com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. E o verso 3, cantem-lhe, ou seja, cantem ao Senhor um cântico novo e toquem como? Com arte e com júbilo. Então, olha que legal. Exultem, louvem e cantem. A quem? Ao Senhor. No primeiro convite, ele tá convidando as pessoas. Então, justos e retos. Aos retos cai bem, aos retos cai bem, né? É igual aquela coisa da roupa que te cai bem, né? O lenço que o pessoal tá falando que tá caindo bem, né? Então, aquilo que te cai bem, né? O que nos cai bem é louvar a Deus, tá? Louvar o Senhor. Aí, no verso 2, ele vai dizer como louvar. Com harpa, ó, análise retórica. Harpa, na primeira parte do versículo, e lira de 10 cordas, cânticos na lira de 10 cordas, no versículo de baixo, na parte de baixo.
Então, olha o bimembro aí, tá? Então, no primeiro membro, você tem harpa. E no segundo membro, você tem lira de 10 cordas, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazendo a análise retórica. E no verso 3, cantem. Então, exultem, louvem, cantem ao Senhor. Cantem-lhe o quê? Um cântico novo. E aí vem, toquem com arte e com júbilo. E aí, né, tem aí, como eu já falei, os instrumentistas aí, né, e os cantores e cantoras de plantão, não é só com arte e não é só com júbilo. É com arte e com júbilo, tá? Então, na hora de cantar, na hora de tocar, seja qual for o instrumento, o metal, a percussão, a corda, o sopro. Então, seja qual instrumento for, e seja aquele que estuda a voz, né, que trabalha com a voz, todo aquele cuidado, né, eu tenho, mas não canto, eu tenho porque eu prego e falo e ensino, né? Então, beber muita água. Essa água aqui, eu já não bebo água gelada, gente, há anos, tá? Eu só bebo água gelada se eu estiver na casa de alguém que a água for gelada, né? Mas mesmo assim eu deixo no cantinho, né, lá, esquentando, porque desde que eu aprendi que faz mal, então eu parei. Chocolate eu larguei o chocolate, Agora tem que lá. O café eu só tomo um pouco lá, né? Porque são coisas que não são legais para as cordas vocais, né? A gente tem que fazer toda uma renúncia, né? No meu caso, para falar com arte e com júbilo, tá bom? Com júbilo você já sabe que eu falo direto mesmo. Eu falo com júbilo, tá bom? Então, aquele que leva o louvor, né? Aquele que leva o povo à adoração, que é o caso aqui, precisa tocar e precisa cantar com arte e com júbilo, tá bom? Vamos lá. Então, esse é o convite ao louvor. E agora, do versículo 4 até o final, a gente tem o motivo do louvor. Então, por que eu vou cantar? E aí, o verso 4 começa dizendo o porquê, tá? E é legal que ele começa com um argumento de autoridade, para depois ele ir falando outras coisas. Então, por que eu vou exultar, louvar e cantar o Senhor? Verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Esse é o primeiro motivo, tá? A palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Vou dar uma paradinha aqui. Eu estava contando, na minha versão, a palavra Senhor aparece 12 vezes, tá? Senhor, o Adonai, né? Lá o Senhor com as letras todas maiúsculas, que é lá o tetragrama, né? O Iod, Re, Vav, Re. Ou seja, as 4 letrinhas, né, ou letronas, porque são as 4 letras que designam a forma como Deus é mostrado, é apresentado como Senhor em todo o texto bíblico, principalmente sempre, né, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, como foi escrito em grego, você tem lá a referência a esse Senhor, quando Jesus, a gente vai ter uma live sobre isso, diz lá em João, no percurso de todo o Evangelho de João, quando Jesus diz, eu sou. Quando Jesus diz, eu sou, ele está se referindo ao tetragrama lá do hebraico, tá? As 4 letrinhas, que fazendo transcrição seria YHWH. E aí depois resolveram colocar sinais vocálicos, aí isso fez aí o Iavé,
ou Iová, ou Ievá. Ninguém sabe quais os sinais vocálicos, só se sabe as consoantes, tá? Mas isso aí é uma outra live só para falar disso. Bom, então a palavra Senhor aqui no Salmo 33 vai aparecer 12 vezes, tá bom? Então, deixa eu encher mais a caneca. Então, vamos lá. Desculpe. E aí ele continua dizendo mais motivos para louvar. Vamos lá? Análise retórica. No 4. A palavra do Senhor é reta. O proceder do Senhor é fiel. Então, palavra, proceder, reta, fiel, tá? Vai fazendo essas coisinhas aí na tua Bíblia, você vai gostar. Verso 5 é lindíssimo e vai falar de uma palavra lindíssima que você que me acompanha aí já sabe, e essa palavra vai percorrer o Salmo também 3 vezes. Verso 5 do Salmo 33, Ele, o Senhor, ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Fala aí, que bondade é essa? Que bondade é essa? Hesed. Lá do hebraico, tá? É a Hesed do Senhor. Essa bondade, eu não canso de falar isso. Essa bondade amorosa, essa generosidade, essa benignidade, essa misericórdia, tá? Então, aqui, por isso que eu tô falando. É legal estudar o texto original, porque Hesed está aqui no verso 5, você que está com a sua Bíblia aberta, Hesed está no verso 18 e Hesed fecha o Salmo, está no verso 22. Só que no verso 5 está traduzida como bondade, na minha Bíblia, na minha versão, Nova Almeida atualizada. Aí você vai deixando aí como é que tá na tua, tá bom? Que aí no final eu leio. Então, a terra está cheia da bondade. Então, Hesed no verso 5 tá como bondade. Hesed no verso 18 e no verso 22 está como misericórdia, tá? Só que se você conhece lá o original, você já sabe que nas 3 é Hesed, tá? Então, essa bondade, né? Verso, já vou emendar, vamos lá no verso 22 logo, tá? Seja sobre nós, Senhor, que é o último verso, a tua Hesed, como de ti esperamos. Então, seja sobre nós, Senhor, a tua bondade amorosa, a tua generosidade, a tua benignidade. Então, não é só misericórdia, são todas essas coisas, tá? Esse amor, seja sobre nós o teu amor, né? A generosidade do teu amor. Então, é por aí, tá bom? Meu olho tá brilhando já. Vamos lá. Vou chorar agora não. Bom, verso 6 então, vamos lá. Mais motivos. E aí agora, do verso 6 até o verso 9, você que me acompanhou na segunda-feira, na live do Salmo 104, você vai ver que aqui tem tudo a ver lá com o Senhor e Criador do Salmo 104, tá bom? Por isso eu vou ler assim até, vamos ler juntos, né? Fazer aquela leitura escorreita, aquela leitura direta, e você vai perceber tudinho aí, ó. Verso 6 até o verso 9. Os céus, aí eu vou fazendo a ênfase no que se repete, tá? No que costura. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então, céus, exército deles, sua palavra, sopro da sua boca. Sopro da boca de Deus aqui é ruá, né? É o espírito, é o sopro cheio. Ruá é o sopro cheio de Deus, tá? Que é o seu espírito. 7. Então, os céus pela palavra se fizeram,
o exército dos céus se fizeram pela ruá, pelo sopro da boca de Deus. Verso 7, a criação lá. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra os abismos. Então, aquele momento em que as águas são separadas entre as águas as águas acima, as águas abaixo. Então, montão e reservatório. Águas do mar, abismos. Verso 8. Que toda a terra, diante disso, que toda a terra tema o Senhor. Que tremam, então, tema e tremam todos os habitantes do mundo. Então, toda a terra está para todos os habitantes do mundo. Tema está para tremam, tá? O Senhor. Então, vamos fazer isso aqui o tempo todo para você ficar ligadona aí nessas coisas, tá? E aí o verso 9 fecha esse bloco voltando nesse Deus que criou, né? Verso 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, ele falou, ele ordenou, tudo se fez, tudo passou a existir. Eu gosto muito de pensar nisso, porque quando a gente passa por situações, deixa eu levantar aqui um pouco o lenço. Quando a gente passa por situações em que a gente não enxerga nada à nossa frente, é importante que a gente se volte para versículos como esse. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, guarda isso. E aí esse é o único motivo pelo qual eu venho para cá sorrir, e venho para cá falar. Porque as mesmas notícias que você que está aí recebe, eu recebo. Né? Só que aí eu me lembro que ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, onde há preocupação, como eu acordei nessa manhã, preocupação, um pouco de tristeza pelas coisas que têm acontecido e tudo, é importante fazer esse exercício de que ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, que aí se faz mesmo, sabe? Aquele sentimento muda, né? A gente começa a pensar nas coisas boas de Deus, em tudo aquilo que ele tem nos dado, né? E aí o milagre acontece, o sorriso no rosto vem, não é falso, né? Não é falso. Eu tava ali mais cedo, falei, Senhor, do jeito que eu tô, como é que eu vou? Eu não quero ser atriz, não, né? Porque aí você, bota uma capa e fala, não quero, não. E aquilo que eu tenho dito a você, o que eu estou falando aqui para você, eu estou falando para mim também, né? Então, à medida também, muitas vezes, à medida que a palavra vai saindo da minha boca, que não é palavra da minha boca, mas que a gente está falando da palavra de Deus, essa alegria vai tomando conta de mim também. E quando eu saio da live, eu já saio completamente diferente da forma como eu estava antes de fazê-la, tá? Então, vamos embora lá. Então, lembra disso, tá? Salmo 33, verso 9. Mais motivos para louvar. Verso 10, verso 11, verso 12. Verso 10. Olha o que o Senhor faz. Ele frustra os planos das nações e ele anula os intentos dos povos. Então, frustra, anula planos das nações, intentos dos povos. Agora, olha que bonito. Agora a gente costura em antítese, porque aqui vai aparecer a antítese, em relação ao plano do Senhor. Porque os planos das nações, ele frustra, tá? E os intentos dos povos, ele anula. Mas olha o verso 11. O plano do Senhor dura para sempre, aspecto temporal.
e os intentos do seu coração por todas as gerações. Então, os planos das nações ele frustra, acaba. E os intentos dos povos ele anula. Mas o plano dele, o plano do Senhor, dura para sempre. E os intentos do coração do Senhor, por todas as gerações. Então, ao mesmo tempo que a gente tem as expressões sinônimas, né, nos versículos, no versículo 10 e no versículo 11, a relação entre o 10 e o 11 é relação antitética, ou seja, é uma relação de antítese, né? São coisas opostas. E ele fecha essa estrofezinha aí, do 10, 11, 12, com um versículo que você conhece, eu conheço, que está aqui, mas que também está no verso 144, verso 15. Desculpa, está no Salmo 144, verso 15. E esse vai ser o título lá que eu vou botar aqui na descrição do vídeo, tá? Fala aí junto comigo, vamos. Salmo 33, 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, nação e povo são os sinônimos, tá? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, o título dessa live é Felizes Somos Nós, tá bom? É isso que vai aparecer na descrição do vídeo. Muito bem. Mais motivos para louvar. Vamos. Verso 13, 14, 15. Olha que legal. Mais análise retórica hoje. Verso 13. O Senhor olha... Tá? O V da Libras, né? Do ver. O Senhor olha da onde? Lá dos céus. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Então, ele olha, ele vê, tá? Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, eu fui fazendo ênfase, né, em tudo que se repete aqui. Então, o que se repete? O verbo ver de 4 formas diferentes. Então, o Senhor olha, verso 13, vê. Verso 14, o Senhor observa. Verso 15, o Senhor contempla. Então, Deus é aquele que vê a gente. O que a gente está passando, ou o que está acontecendo, né? Tem um texto lá em Filipenses 4:6 que eu gosto muito, que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Filipenses 4:6. Perto está o Senhor. Aquele perto lá, de Filipenses 4, verso 6, acho que é o verso 6, deixa eu conferir. Aquele texto lá, de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, tá falando, esse perto aí é um perto temporal do Senhor que já está vindo, mas também é um perto espacial, do Senhor que está perto, do Senhor que está junto, sabe? Do Senhor que vê. Então, deixa eu ver aqui. Filipenses 4. Não fiquem preocupados. Desculpa. É o verso 5. Filipenses 4, 5. Que o 4, 6 é: não estejais ansiosos por coisa alguma, tá? Bom, então, lá diz o quê? Perto está o Senhor. Se eu tenho essa noção de que o Senhor me vê, de que o Senhor está perto, eu vou pautar a minha vida tanto na questão da confiança, de que ele está perto, tanto na questão de quando eu vou fazer uma bobagem, né? Eu já estou pensando em pecar, já estou maquinando lá na minha cabeça, né? Que eu vou fazer um pecadinho. Então, lá mesmo na cabeça, eu já, aborto aquele pecadinho que eu vou fazer. Né? Você sabe, eu estou brincando, não existe pecadinho e pecadão. Então, eu já aborto aquilo, porque tem um Senhor que está me olhando.
E aí a King James falou uma coisa muito interessante. O fato do Senhor olhar lá dos céus não significa que ele esteja, essa onisciência de Deus, né? Essa onipresença, não significa que ele não esteja perto de nós, contemplando a cada um de nós. Porque é isso que está dizendo aqui, tá? Ó, ele olha dos céus e vê quem? Agora vamos... A gente falou, né? Olha, vê, observa e contempla. Aí agora, quem é que ele vê? Todos! Então eu e você estamos juntos. Todos os filhos dos homens. Ele vê todos os moradores da terra. Ele forma o coração de todos eles e ele contempla todas as suas obras. Então ele não só vê a gente, ele não só observa a gente, mas ele formou o nosso coração e ele vê as nossas obras. Então, quando eu me volto para esse Deus que está me vendo o tempo todo, que formou o meu próprio coração, e esse coração eu faço esse exercício diário de que esse coração esteja segundo a vontade desse Deus, não tem coisa melhor para viver do que isso, tá? Aí eu vou me aborrecer muito menos, né? Vou me entristecer muito menos, vou me chatear muito menos, porque eu vou ter esse coração voltado para esse Deus que me enxerga o tempo todo. Então, quando eu não estiver legal, eu preciso pensar nesse Deus que está me enxergando e falar assim, não, vou ficar legal porque ele está me enxergando. Ele sabe a hora certa de realizar as coisas e a sua hesed, a sua bondade generosa está sobre mim, que vai vir logo agora na outra estrofe, tá? Mais motivos para louvar. Vamos lá. Verso 16, 17, 18 e 19. Essa aqui fecha bonito. Ele vai falar desses filhos dos homens de novo, né? Desses planos aí que ele vai frustrar. Ele vai falar sobre isso. Ó, verso 16 do Salmo 33. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Nem por sua muita força se livra o valente. Então, não é pela força humana. Verso 17. O cavalo não garante a vitória. Claro que aqui é o cavalo de guerra, né? Falar nisso, gente, eu vi esse filme Cavalo de Guerra. Olha, Deus fala muito nesse filme, hein? Vai, assista. Vamos lá. Apesar da sua grande força, a força do cavalo, a ninguém pode livrar. Então, de novo, ele vai fazer uma espécie de antítese aqui. Ou seja, mostrando a força humana, a força do exército humano, o valente, o cavalo, de nada vale. Aí o verso 18 e 19. Eis que, aí de novo ele retoma a questão do olhar de Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então não é na força do cavalo, não é na força do rei, não é na força do valente, não é na força dos exércitos. É no temer ao Senhor e no esperar na sua hesed, na sua bondade amorosa, na sua generosidade, na sua misericórdia, na sua benignidade. E aí eu já adianto para dizer o seguinte, o verso 18, então, né, ele está costurado tanto com a estrofe que pega o verso 13, 14 e 15, a questão do olhar do Senhor. Está costurado com o verso 8 lá em cima, que diz, toda a terra tema ao Senhor e que tremam os habitantes do mundo. E está costurado também com o verso 22, que vai dizer, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Tá? O verbo esperar também é um verbo que aparece aqui, bastante, tá? Então, ó, o esperar, deixa eu conferir em cima. Exatamente, vai aparecer só aqui embaixo. Ó, o verbo esperar aparece no verso 18, depois vai aparecer no verso 20 e depois vai aparecer no verso 22. No sentido de esperar no Senhor, esperar na sua hesed, tá? E aí, olha que bonito o verso 19. Vou ler o 20 de novo.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua récede. Presta atenção agora, você que, né, tem se afligido aí diante não só do Covid-19, mas da questão financeira, do teu sustento. Muita gente está sendo abalada e a gente está ajudando, né? Está procurando ajudar, a igreja está ajudando e sempre vem novas demandas, né? E aí quando eu digo a igreja, eu não estou falando da Igreja Metodista Central de Bacaxá, estou falando de várias igrejas que a gente tem conhecimento de que Deus tem dado sustento à igreja para que a igreja ajude muita gente, tá? E olha o verso 19 então. Para livrar a alma deles da morte, deles quem? Os que o temem e os que esperam na sua récede. Então, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Ah, gente. Olha só. Então, é a que a gente fala, né? Qual é a garantia de, no tempo da fome, eu ter a minha vida conservada? A garantia é o Senhor. A garantia é o próprio Senhor, que sustenta a gente, que ajuda a gente e que tem prosperado. Muitas pessoas estão prosperando no meio da crise, mas existe um motivo para isso, para que essas pessoas ajudem as pessoas, né, que não têm passado pela mesma situação. Então, isso é importante de perceber. Se você é esse que está prosperando no meio da crise, saiba que tem um motivo para isso. Tem gente que teme ao Senhor e que espera na sua misericórdia e que vai ter a alma livre da morte e vai ter a vida conservada no tempo da fome, porque vai chegar o alimento lá, porque é você que vai levar, né? E você que está começando o sofrimento em relação a isso, tenha certeza que vai chegar aí o suprimento, tá? A palavra, não é a Alessandra que está falando, é a palavra de Deus que está falando, tá? Verso 20, vamos caminhar para o final, até por causa da hora, né? E aí, nossa alma espera no Senhor, como eu falei, está costurado com o verso 18, nosso auxílio e escudo. Nele, verso 21, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Então, mais um motivo para louvar. O Senhor é nosso auxílio e nosso escudo. Auxílio e escudo são sinônimos. E nele, o nosso coração se alegra, aquilo que eu falei. Lá, cadê o coração aqui? Verso 15, ele forma o coração de todos eles, de todos os habitantes da terra. Então, nele, o nosso coração se alegra, como eu falei, pois confiamos no seu santo nome. Então, o que vai fazer meu coração se alegrar? A confiança no santo nome de Deus. E aí ele fecha o salmo falando da récede, né? Seja sobre nós, Senhor, a tua récede, a tua bondade amorosa, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, nessa manhã, né, há um convite. Salmo 33 convida a gente a exultar, louvar e cantar. E depois do verso 4 em diante até o 22, ele vai nos dando vários motivos para isso, tá? Eu tentei dividir isso em 8 lições, né? Mas seria muito mais coisa do que isso, porque se você pegar cada versículo, você vai encontrar aí um montão de lições, tá bom? Então, ó, vamos lá. Então, lições, eu tentei fazer isso. Do verso 1 ao verso 3, vamos louvar. Do verso 4 ao verso 5, porque a terra está cheia da récede do Senhor, da sua bondade amorosa, misericórdia a favor, né? Verso 6 ao verso 8, por que a gente vai louvar? Porque tudo ele fez e faz, né? Já que a gente está indo para o final, já está me aparecendo aqui, ó,
Vou dar um bom dia lá pro Diógenes, pra Lina, pra Fátima, minha prima, Luísa, que eu tava com saudade. Peraí, porque tá passando, senão eu não vou perder. Vaninha também, Felipe Fernandes, Marcos Gomes Torre, pastor amado, cadê Neivinha? Rogério também tá assistindo. Vamos lá, agora eu parei aqui, porque ele subiu rápido e de repente eu vou perder seu nome. Então, parei na terceira lição, verso 6 ao verso 8. Tudo ele fez e continua fazendo. Então, isso é motivo de louvor. Quarta lição, motivo de louvor. Ele tem um plano e nós somos felizes por causa desse plano. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso vai do verso 10 ao verso 12. Do verso 13 ao verso 15, ele olha, ele vê, ele observa, ele contempla cada um de nós. E claro, para nos auxiliar, né? Para que a gente confie nisso. Verso 16 ao 19, ele conserva a nossa vida. Eu li lá, até mesmo no tempo da fome. Verso 20 e 21, ele é auxílio, ele é escudo e ele nos alegra. E verso 22, por que louvar? Porque nós esperamos na sua Hesed, né? Na sua bondade amorosa, misericórdia, benignidade. Então, que nesse dia a gente possa louvar, né? Lembrando aqui, né, da vitrolinha de antigamente, que além do silêncio, né, depois do silêncio, que é como ele diz aqui, o Aldous Huxley, lá do Admirável Mundo Novo, mas ele tem outros livros também. Então, depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música, né? É o louvor. Então, que a gente possa, né, louvar nessa manhã. E aí, agora eu vou dar mais bom dia aqui, que eu já dei aqui. Vamos lá. Simone, já falei. Lina Maria também. Rogério, bom dia. Miriam Albino, bom dia. Monique Caetano, que bondade é essa? Exatamente. Sheila e Júlio. Sheila fez aniversário ontem, parabéns, né? Coloca aí, gente, parabéns para Sheila. É essa aí que tá assim, Serena SCA, é a Sheila e o Júlio lá. Edivanda, já falei. Na minha versão, ele ama o que é justo e bom. Isso aí, o amor do Senhor enche a terra. Wilson! Bom dia, Wilson! Hoje eu orei 3 horas da manhã, Wilson, estava lá. Vamos lá. Irmã Jurema, bom dia. Regina Célia, já falei. Aline também. Ansiedade a gente trata com salmo. Aline Tosta, vamos lá. Sueli Rangel, já falei, bom dia. Patrícia, Miriam, vamos lá. Raquel também, pastora Raquel. Jamile! Bom dia, Jamile! Vamos lá. Fernanda Cristina, Daniele, pastora Dani. Tânia Grey, olha que bonita, bom dia. Alienai Trindade, tá só aparecendo gente nova aí, hein? Gente nova, que bom que eu fui explicando, né? O que era análise retórica, tudo. Vamos lá, gente nova. Alienai, Tânia Grey. Milton, bom dia, Milton. Vamos lá. A Aline perguntou se tá no Netflix. Não sei. Cavalo de eu não tenho Netflix. Vamos lá. Marisa Gomes, bom dia. Suzana Zeredo. Bom dia, Ivete, já tinha falado mais cedo. Vamos lá. Aqui é o pessoal comentando. Solange também. Shirley, apareceu Shirley aqui. Shirley Fernandes. Bom dia, irmã Lena, pastor Gessé. Beijo para vocês. Vamos lá. Pastor Gessé vai fazer aniversário em julho, hein, gente? 70 anos. Francis, já falei. Marise Gomes também. Vamos lá, irmão Elvira, Ivete. Tô subindo aqui, porque aí depois as mesmas pessoas foram comentando. Manda um beijo pra minha mãe. Mãe da Monique e do Tiago.
Beijo, beijo. Vamos lá. Tô mandando beijo. Lina Maria é tia da Isabela. Ah, ótimo. Bom dia, Joyce e Paulo Sérgio. Tá difícil acompanhar por causa do trabalho. Vamos lá. E aí, então, se não dá para acompanhar aqui no Facebook, acompanha no YouTube lá, né? Mas é aquilo que eu falei. Lá, você vai depois dos 5 minutos, porque aí, os primeiros 5 minutos, a gente faz a interação aqui com o pessoal, tá bom? A última fala que eu tenho aqui é da Aline, pedindo para assistir lá o meu canal, tá bom? Então, que Deus te abençoe nessa manhã, tá? Receba meu bom dia, se eu não falei seu nome, né? A Aline faz aniversário 8 de julho, ó, isso é um dia importante, aniversário de Aline. Bom, então que Deus te abençoe nessa manhã, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, porque os olhos dele estão sobre você, tá bom? Que Ele te dê a paz, que Ele tenha misericórdia de você e que Ele te encha de alegria, porque isso é milagre que Ele faz na tua vida. Ele faz na minha vida, Ele faz na tua vida, tá bom? Beijo da Alessandra, tenha um dia lindo. Hoje é sexta-feira, né? Sextou! Então, sextou. Josilene, bom dia já no finalzinho. Assiste depois. Então, sextou! Então, passa aí o sábado e domingo meditando na palavra de Deus. Na segunda-feira a gente retorna, se Deus quiser. Tá bom? O pessoal aí tá dando parabéns a Sheila aí, ó. Beijo no coração, gente. Deus abençoe.